representa aqui o Observatório das Metrópoles, da Escola de Arquitetura da UFMG, o núcleo RMBH, né? É só essa retificação. E vou fazer... Você representa o Observatório das Metrópoles, núcleo RMBH, que funciona na Escola de Arquitetura da UFMG. Ok, obrigado, desculpe. Da UFMG também, mas não é o CDPLAR. O histórico de planejamento recente da RMBH, isso aí é só uma timeline para mostrar, né? As falas anteriores mostram que é necessário discutir para além, né, de um só município, né, as partes envolvidas impactadas pelo Rodoanel, elas fazem parte de um conjunto de municípios que conformam a região metropolitana de Belo Horizonte, então torna-se cada vez mais necessário pensar as intervenções no território a partir de um planejamento territorial. Agora, a pergunta é, esse planejamento existe ou não existe? Aí eu gostaria de salientar e dizer, e aproveitar essa oportunidade para dizer que muitos recursos públicos foram envolvidos, uma equipe altamente capacitada foi mobilizada na Universidade Federal e contratada pelo governo do Estado para discutir a questão do plano diretor integrado metropolitano, né, e do macrozoneamento. Então, eu gostaria de mostrar aqui, então, um pouco dessa evolução, vou passar rapidamente também os slides, mas para mostrar que começa essa história do planejamento, começa lá em 73, com a conformação da região metropolitana, e passou por diversos momentos, né, de fortalecimento e, ao mesmo tempo, de enfraquecimento também. A gente tem um novo arranjo institucional que se forma em 2016, né, e a gente tem a Conferência Metropolitana em 2017, e aí é uma figura do atual arranjo, né, que leva em consideração o Conselho Deliberativo, entre Estado, municípios e sociedade. A gente tem também a Assembleia Metropolitana, o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, né, e a própria Agência de Desenvolvimento, né, da RMBH. E aqui um pouco desses antecedentes, para quem não conhece a região metropolitana, a gente tem aí um conjunto de 34 municípios, com uma população de 5 milhões de habitantes, e a gente viveu, né, como eu falei, a ausência de planejamento por 2 décadas, mas a Constituição Federal, em 88, ampliou, né, também a autonomia municipal, e com isso a gente tem um acúmulo dos problemas metropolitanos. Então, acho que essa reunião aqui expressa o problema desse acúmulo, né? O PDDI, para quem não sabe, ele foi desenvolvido entre 2009 e 2011, ele trata de diretrizes das funções públicas de planejamento, né, funções públicas de interesse comum, ele procura também articular intersetorialmente as políticas públicas, né, e dar diretrizes quanto à articulação dos municípios no parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Da mesma forma, o macrozoneamento que veio do PDDI, ele faz essa delimitação das áreas com restrições à urbanização, visando justamente a proteção do patrimônio ambiental e cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial de risco de desastres naturais, né? Então, o sistema, né, de acompanhamento e que foi projetado, foi discutido, né, eu pude participar dessa construção, com dimensões estruturantes e temáticos baseados na territorialidade e funcionalidade, por 4 eixos, né, acessibilidade, seguridade, sustentabilidade e urbanidade, que daria sequência a políticas e programas e projetos, né? Então, a gente não precisaria estar chegando a esse ponto se nós tivéssemos já incorporado, né, o PDDI na região metropolitana de Belo Horizonte, assim como o macrozoneamento. Ele, praticamente, a gente pode dizer que ele caducou na Assembleia Legislativa e hoje tem um movimento para retomada, mas querendo fazer mudanças, só que essas mudanças, né, elas podem ser muito lentas, então espera-se que ele seja apresentado como projeto de lei na Assembleia Legislativa e aí, se for necessário, fazer um acompanhamento técnico para fazer emendas, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente percebe a região metropolitana de Belo Horizonte, esse mapa mostra, né, a questão da competição, da centralidade excessiva em Belo Horizonte,
da fragilidade do entorno metropolitano, da necessidade de articulação dos municípios e das desigualdades sociais de gestão, né? Então, o PDDI ele vem com essa questão de colocar os problemas, é necessário destacar que foi um plano feito com a FMG+, que contou com a participação, que é referência nacional e internacional. Nós saímos na frente de diversos outros municípios, né, de regiões metropolitanas. Então, são centenas de estudos, teses, trabalhos que se dedicaram a estudar e a compreender melhor a dinâmica metropolitana. Tá? Então, aqui a gente tem, né, os mapas. Agora eu vou mostrar também uma sequência de mapas que vai mostrar como que esse trabalho é rico, né? A ideia aqui não é discutir propriamente o PDDI e o macrozoneamento, porque a gente não tem tempo, mas pelo menos mostrar que esse material está disponível. Existe um site do Plano Metropolitano, existe toda uma equipe, né, que continua pesquisando dentro da universidade, discutindo a questão metropolitana. Então, não se pode dizer que não há planejamento, né? O que não pode se pensar é que a região metropolitana de Belo Horizonte é uma folha de papel em branco que o Estado vem com os interesses comerciais e do capital para implementar como se não houvesse uma estrutura de governança metropolitana. Essa estrutura existe, ela só precisa ser, de fato, valorizada e levada em consideração, ampliando o debate com a sociedade, né? Então, aqui a gente tem a base, né, dos antecedentes do PDDI, a base institucional, territorial, associada aos eixos econômicos, sociais e ambientais, e um conteúdo, né, de zonas de interesse metropolitano e áreas de interesse metropolitano. Então, esse o macrozoneamento, agora entrando nele, é um instrumento que integra o PDDI, visando a reestruturação territorial desse espaço metropolitano por meio do controle do parcelamento, ocupação e uso do solo nas zonas de interesse metropolitano. O que são essas zonas? São zonas que se sobrepõem aos próprios interesses do município, né? É aquilo que tem valor para o conjunto da região metropolitana. Elas foram divididas em 4 tipos, né? A partir de um processo de participação em oficinas, que levou em consideração, né, todos os municípios, né, com a indicação de áreas entendidas como prioritárias para a aplicação das políticas metropolitanas, com concentração das indicações de conflitos, potencialidades no território metropolitano. Aí, então, a gente tem as INs, né, nesse mapeamento, não vou entrar nelas, mas a gente tem, vocês podem perceber aí também, as IN Rodoanel, que foi também discutido, é importante dizer isso, né, mais um mapa, né, da zona, e a gente tem também a área de proteção, as macrozonas de proteção ambiental 1, 2 e 3, a macrozona de atividades complementares 1, 2 e 3 também. Então, essas macrozonas podem dar, né, uma visão geral de quais são as diretrizes que devem ser levadas em consideração na hora de elaborar um projeto, como o colega anterior mencionou, né? A gente precisa ter esse cuidado, e a macrozona de diversificação e adensamento é a macrozona de desenvolvimento econômico e industrial, né? E aí foram definidos no macrozoneamento os parâmetros, né, de proteção. Também não vou entrar neles aqui em função do tempo, mas é para mostrar para vocês que isso existe, né? A macrozona de proteção 3 também, e a macrozona de atividades complementares. E aí ainda existe dentro do macrozoneamento as zonas, né, áreas que exigem a definição de diretrizes e parâmetros específicos que sobrepõem aqueles definidos pelo macrozoneamento, classificando as porções territoriais segundo as funções que elas devem desempenhar na região metropolitana. Né? Aí a gente tem as serras, né? E o macrozoneamento foi construído a partir da ideia da trama verde-azul, que também é uma ideia que tem conversa com algumas iniciativas que já ocorreram internacionais, né, que conectam as unidades de conservação, os complexos ambientais e culturais, para promover a biodiversidade, contribuir para a melhoria da qualidade ambiental de uma região, reforçar sua identidade cultural e paisagística e promover o acesso à natureza e seus habitantes, criando oportunidades para o lazer, para o turismo e para a convivência social. Aí a gente vê as dimensões da trama verde-azul, que foi considerada no macrozoneamento, a físico-ambiental, a sociocultural, a de mobilidade e de seguridade socioambiental.
levando em consideração também os equipamentos de cultura, os equipamentos paisagísticos e as manifestações culturais, as áreas de lazer, esporte, o ecoturismo. Então, tudo isso, né, forma a trama verde-azul na RMH, que foi construída a partir dessa metodologia, levando em consideração essas áreas protegidas, como foi colocado aqui, o Carte, Lagoa Santa, Vargem das Flores, Paraopeba, Manso, Rola Moça, né, Serra do Curral, Gandarela, Velhas, Macaúbas. E aí a gente tem um mapa final que leva em consideração tudo isso, né? Todas essas áreas bem focadas na questão socioambiental. E, por último, eu mostro aí um projeto, a minha tese de doutorado tratou do projeto Aerotrópole, que é um projeto já do governo do Estado para o desenvolvimento econômico e que, de alguma forma, a meu ver, está relacionado com essa questão do Rodoanel. Não vou entrar mais em detalhes, a gente pode discutir isso depois, mas, enfim, queria também chamar a atenção para os vetos, né, já que a gente está nessa casa, na Câmara dos Deputados, que ocorreram no Estatuto da Metrópole, que é algo também extremamente importante, no artigo 19, 20 e 21, que extingue completamente, esvazia os canais de participação social. Né? Então, o Estatuto da Metrópole ele vem do Estatuto da Cidade, foi um grande avanço no sentido de fortalecer esse planejamento participativo e regional das regiões metropolitanas, né, entendendo a importância das metrópoles para a dinâmica econômica, social do país, e aí a gente percebe que houve, que foi aprovado em 2015, né, mas que a lei... O tempo, Bárbara. Oi? O tempo. Sim, senhor. Vamos terminar, então, aqui só para fechar, mostrando os cortes, né, que evidenciam o corte nas participações. Né? Então, as minhas considerações finais é dizer que é importante e urgente aprovar um marco legal que oriente a ação da Agência Metropolitana e das prefeituras municipais da região metropolitana de Belo Horizonte. Precisamos fortalecer a governança metropolitana. Né? Só para amarrar, então, eu queria mais uma vez dizer que é necessário que nós continuemos investindo nesse planejamento, né? A gente não pode parar, não pode deixar arrefecer todo esse trabalho que foi construído. Então, é papel nosso, da sociedade, e eu aqui, enquanto também representante do Observatório das Metrópoles, né, dizer que essa audiência, mais do que importante, ela é fundamental para que a gente resgate a dinâmica do planejamento na região metropolitana de Belo Horizonte. Muito obrigada. Muito obrigado, Bárbara, eu que agradeço. Pessoal, nós terminamos essa primeira parte, vocês viram aí a importância dos estudos, né? Não é só ir passando a boiada, né, Bárbara? Sim. Não é só ir passando a boiada, botar um risco no mapa e vai fazendo obra, não é assim não. Tem todo um estudo, toda uma